Olá, meus amigos. Nessa videoaula nós vamos destacar como que a gestão do desempenho ela pode ser pensada até mesmo para além das atribuições da gestão de pessoas, e a gente realmente precisa entender todo o seu impacto em toda a estrutura de uma organização. Portanto, a gente precisa identificar aí como que essa gestão do desempenho possa ser devidamente planejada. Logicamente que para esse bom desempenho, essa gestão ser consolidada, a gente de fato precisa contar ali com a contribuição dos funcionários, garantir que todos estejam devidamente comprometidos em fazer o seu trabalho bem feito, comprometidos em apresentar de fato um desempenho que seja relevante ali para toda a organização, que promova os melhores resultados para a organização e mais ainda, que a forma de se trabalhar dentro desse nosso contexto represente uma condição de nos diferenciarmos a ponto de termos uma repercussão de uma vantagem competitiva em comparação aos nossos concorrentes. Então, se a gente tem essa compreensão de que a maneira como o trabalho vai ser desenvolvido ali em uma organização vai trazer toda a contribuição para a gestão estratégica de um negócio, de qualquer tipo de organização, é imprescindível que a gente tenha o devido planejamento de como que nós vamos consolidar essa gestão do desempenho, como que a gente vai planejar a condição de orientarmos os nossos funcionários a terem contribuição ali com seus desempenhos mais estratégicos. Para isso, a gente precisa alinhar o desempenho humano, ao desempenho da organização. Ou seja, eu já compreendo quais sejam as competências dos meus funcionários, eu já sei como cada um realiza aqui as suas respectivas tarefas, mas é indispensável que a gente tenha condição de estabelecer um alinhamento, ou seja, colocar em pé de igualdade, colocar aí numa condição que o propósito do trabalho possa ser efetivamente compreendido por todas as áreas, pelas diversas perspectivas que eu posso identificar ali no contexto da minha organização. Então não adianta, por exemplo, os gestores terem uma proposta, terem uma projeção sobre os objetivos, as metas, os desempenhos esperados da organização, se os funcionários que trabalham ali não têm essa mesma compreensão. É indispensável que a gente consiga estabelecer uma sintonia, justamente conferir aí esse alinhamento para que o que realmente seja proposto para o trabalho seja de fato o que venha a ser realizado e que se revele, comprove-se que realmente aquelas proposições estão sendo compreendidas, estão sendo consideradas e estão sendo introjetadas no próprio comprometimento dos funcionários para que eles realmente demonstrem que eles estão ali engajados em fazer com que aquele propósito, que aquele trabalho realmente seja o realizado, seja o alcançado. Então a gente precisa entender que nós temos segmentos organizacionais. A gente pode definir aí unidades de negócios, que são exatamente os setores, os departamentos. A gente sabe que os nossos funcionários estarão aí alocados nesses setores, nesses departamentos, de acordo com as suas funções, de acordo com as suas qualificações. Então, se a gente tem ali o aproveitamento das formações dos nossos profissionais, nós precisamos dominar aí o processo atribuído à gestão de pessoas, o processo de alocação desses profissionais. Eu preciso conhecer muito bem quais são os cargos, quais são as funções assumidas ali em toda a estrutura da minha organização, quais são as competências que eu identifico nos respectivos profissionais que nós temos contratados, para sabermos até mesmo como aplicá-los ali no nosso cotidiano, no nosso desempenho, na realização aqui dos nossos processos, das nossas tarefas. Mas, se a gente está pensando em despertar nesse funcionário o comprometimento, não basta pensarmos apenas no aspecto estritamente formal, que seja a distribuição dessa estrutura em diferentes departamentos, diferentes setores. A gente precisa entender como que são formadas as equipes de trabalho, como que os funcionários se comprometem ali com o bom desempenho das respectivas equipes que eles formam, como que a gente possa observar o desempenho de toda uma equipe, porém, sem desconsiderar que nós também precisamos identificar, compreender, conhecer muito bem quais sejam as contribuições desses membros, desses indivíduos. Então, se a gente precisa ter uma projeção de como que nós vamos consolidar o nosso desempenho, como que nós vamos orientar os melhores desempenhos aqui na nossa organização, a gente precisa adotar essa perspectiva de conhecermos as competências, as habilidades específicas de cada indivíduo, como que essas habilidades se integram, se somam para revelar um desempenho de toda uma equipe, que por sua vez vai ter aí repercussão no desempenho de todo um setor, sendo que o setor, uma unidade de negócio, é apenas uma das partes de toda aquela estrutura. Então a gente precisa pensar no geral, o que é esperado do desempenho geral, e ter essa condição de esclarecer para cada a menor partícula que nós tivemos aí
estrutura, pensando especificamente no indivíduo, garantir que ele tenha esse entendimento do que de fato é esperado, né, do trabalho bem feito, do bom desempenho. E aí a gente tem a possibilidade, né, se a gente está pensando nessa condição de que eu preciso esclarecer para cada funcionário o que ele poderá fazer, como que ele vai realizar a sua tarefa da melhor maneira possível, a gente tem condição de compreender a divisão da estrutura em setores. Nós também temos aí uma metodologia própria que nos viabiliza termos essa compreensão de como que nós temos perspectivas que revelem ali um desempenho promissor para consolidar todo o desempenho estratégico de toda a nossa organização. Estou falando especificamente, né, do BSC. Eu posso associar essa metodologia de planejamento estratégico com a gestão do desempenho humano, essa metodologia que foi proposta aí por Kaplan e Norton, justamente na década de 90, quando esses consultores reconheceram que as empresas, as organizações, elas não vão apresentar apenas um bom desempenho unicamente em caráter financeiro, se aquela organização consegue conquistar lucro, se aquela lucratividade é relevante para reconhecer os méritos da organização, quando eles conseguem delimitar outras perspectivas da gestão, especificamente, né, a perspectiva dos clientes. Então nós temos os profissionais que estão ali na área de marketing ou que estejam na linha de frente, né, exercendo funções de front office, e que, ao reconhecerem quais sejam as reais necessidades, as reais expectativas dos nossos clientes, trazem também informações e revelem aí desempenhos que vão ter contribuição estratégica para toda a organização. Nós também temos a perspectiva do aprendizado e crescimento, como que eu posso engajar os meus funcionários, os meus recursos humanos, a continuarem buscando se aprimorar, qualificar as suas habilidades, as suas competências aqui no nosso contexto de trabalho, para que eles possam, de fato, continuar aprimorando, continuar desempenhando cada vez melhor as suas tarefas, que vai ter repercussão também nos processos internos. Então, se os meus funcionários estão engajados, comprometidos em fazer o trabalho bem feito, isso vai ter repercussão nos processos que vão representar ali as melhores realizações. E, logicamente, que isso venha convergir numa condição da nossa empresa, da nossa organização, conquistar maior lucratividade. Então, perceba que na metodologia do BSC, nós temos essas 4 perspectivas: financeira, clientes, aprendizado, crescimento e processos internos, sendo que nós temos como determinar indicadores para cada uma dessas perspectivas, pensando em como que eu vou orientar, como que eu vou observar a progressão do desempenho do trabalho ali naquele contexto. E mais ainda, além de ter essa condição de especificar indicadores e observar como que cada perspectiva, cada área está realmente comprometida, né, em apresentar bons índices nesses indicadores, bons resultados com base em determinados indicadores que tenham sido previamente definidos pelos gestores ao traçarem um planejamento estratégico ali para a organização, a gente também precisa estabelecer o alinhamento entre essas 4 perspectivas. Isso só é possível se as pessoas que estão ali naquela organização conversam entre si e conseguem compreender como que uma vai interferir no bom desempenho da outra. Então é indispensável a gente definir as expectativas de desempenho pelas áreas que agregam valor ali ao negócio, que vão trazer os melhores ganhos para toda a organização. Justamente porque nós sabemos que a nossa empresa ela não é única no mercado. Se nós temos ali, né, o propósito de alcançarmos, consolidarmos vantagem competitiva, para a gente realmente ter um destaque em relação aos nossos concorrentes, nós sabemos que a nossa empresa não é única. Existem outros fornecedores, outras empresas que também estão ali atuantes naquele mercado para atender o mesmo tipo de demanda, para representarem os mesmos propósitos que nós temos, né, com o nosso público que é atendido aqui pela prestação dos nossos serviços. Então a gente precisa ter todo um cuidado de fazer o nosso trabalho muito bem feito, justamente para a gente ter um diferencial em relação ao que é feito pelos nossos concorrentes. Se a gente tem essa condição de conquistar esse diferencial, a gente tem aí a consolidação de uma vantagem competitiva. É o nível mais elevado para garantirmos a satisfação das necessidades do nosso cliente. A gente tem uma garantia de que a maneira como nós desenvolvemos o nosso trabalho aqui agrega valor para aquele público que é atendido. E quando nós temos essa consideração em agregar valor para o nosso público que é atendido, a gente precisa reconhecer quais são as demandas do mercado, quais são as necessidades desse cliente. Compreendendo quais são as expectativas de todo o nosso público que nós atendemos, nós traçamos planejamentos estratégicos na nossa organização, definimos o que vai ser prioritário, né, desses objetivos, de tudo que a gente tem por estimativa de representar ali uma orientação estratégica para a nossa organização. E aí a gente tem aí a condição de atender as demandas essenciais, orientando aí como que nós vamos atuar, como que nós vamos realizar o nosso trabalho
em toda a nossa organização, pensando justamente no cumprimento de tudo aquilo que tem sido elaborado, projetado ali em um planejamento estratégico. Acontece que, se a gente tem essa ideia de que o planejamento estratégico venha esclarecer quais sejam as melhores práticas a serem adotadas aqui na nossa organização para garantir uma boa gestão do desempenho, né, a gente tem que ter essa capacidade de transformar as propostas de um planejamento estratégico, as estratégias, em tarefas, em ações cotidianas. Não basta eu ter apenas um ideal, qual que é a melhor maneira de realizar essa tarefa. Eu preciso detalhar, eu preciso ter uma objetividade para esclarecer para cada funcionário como que ele realmente pode se comprometer em fazer um trabalho melhor, cada vez melhor, como que ele realmente pode buscar novas vantagens naquilo que ele faz. Então a gente tem isso como um desafio que vai agregar valor, tanto para atender as demandas dos nossos públicos que nós atendemos, como também para toda a organização. E aí a gente precisa considerar um conjunto de decisões, o que seja proposto como estratégia, como que nós vamos definir essas estratégias para a nossa organização, né? Analisando quais são as condições que nós já temos na nossa infraestrutura, quais são as condições do mercado, o ambiente interno e o ambiente externo. Perceba, nós nunca vamos conseguir criar uma estratégia pensando unicamente no que o nosso público lá fora está esperando do nosso trabalho, das nossas realizações. Eu também preciso identificar, pegando aí basicamente, né, da análise SWOT, análise fofa, eu preciso identificar quais são as dificuldades, as ameaças que existem no mundo lá fora, né, quais são os nossos concorrentes, quais são alguns fatores que vão nos impedir de termos uma garantia de sucesso no desenvolvimento da nossa organização e também quais são as demandas que eu ainda identifico, quais são as oportunidades que eu vejo nesse mercado que nós ainda podemos e devemos melhor explorar para garantirmos aqui um destaque da nossa organização. Isso é análise do cenário externo. Agora, não basta só ver as informações do mercado se eu não tenho condições de comparar com as devidas condições que nós temos aqui dentro da nossa infraestrutura. Especialmente quando eu tenho essa compreensão de que um trabalho bem feito vai depender de como que os meus funcionários estejam se apresentando. Então nós também precisamos ter essa análise do ambiente interno, confrontar as condições que eu já apresento com aquilo que o cenário está me sinalizando para conseguirmos criar estratégias. E a partir do momento que nós conseguimos criar estratégias, conseguimos definir indicadores para as diferentes áreas que formam ali a estrutura da minha organização, a gente pode então contar com a contribuição do Balanced Scorecard, do BSC, para orientar a gestão do desempenho humano na organização. Lembrando, né, que o BSC, o Balanced Scorecard, vai ser justamente a metodologia para aplicarmos estratégias, orientarmos como que o trabalho possa ser feito da melhor forma possível para consolidarmos assim um desempenho estratégico de toda a nossa organização. E essa metodologia, ela vem nos apresentar que as orientações para o trabalho vão se dividir nessas 4 perspectivas que formam o BSC. A perspectiva dos clientes, quando a gente precisa considerar, né, o que realmente gera a satisfação do nosso público atendido, como que nós temos garantias de conseguirmos fidelizar o nosso público atendido, o que o cliente espera, né, dos nossos produtos, das consequências do nosso trabalho, como que ele identifica o valor naquilo que ele adquire aqui da nossa organização. Além da perspectiva dos clientes, nós também preservamos aí a abordagem clássica, né, de que a organização ela vai revelar um desempenho estratégico quando ela consegue gerenciar bem as suas finanças. Então tem lá rentabilidade, meu negócio se sustenta, temos condições de continuar aumentando a nossa lucratividade, crescimento em cima do que nós produzimos. Tudo isso, né, já era antes mesmo da década de 90, considerado pelos gestores de uma maneira geral como condições, fatores que são determinantes para se constatar que a organização realmente tem um desempenho estratégico, ela realmente consegue se preservar, consegue se manter ali na organização. Além da perspectiva de finanças e dos clientes, a gente tem a perspectiva dos processos internos, como que eu vou garantir excelência nas operações do que nós fazemos aqui, como que nós vamos criar melhores processos para o nosso futuro para garantir a entrega de valor para o nosso cliente final. Tudo isso é pensando na forma como nós vamos desenvolver o trabalho. Mas a grande contribuição aqui da gestão de pessoas, podemos dizer, está concentrada nessa perspectiva do aprendizado e crescimento. Eu preciso conferir como está o clima interno aqui entre os funcionários. Nós realmente estamos satisfeitos para aplicarmos novas competências? Recebemos constantes novas capacitações para melhorarmos a nossa maneira de realizar o trabalho? Temos confiança para sugerirmos inovações no que nós fazemos? Né? A gente realmente pode
trazer novas perspectivas para o nosso trabalho, novas sugestões para que a gente possa continuar tendo melhorias, que a gente continue orientando como que esse desempenho possa ser ainda aperfeiçoado, né? Então, a gente vê essas 4 perspectivas do Balance Scorecard, né? Justamente para conseguirmos definir o que representarão metas para cada uma dessas perspectivas, como que nós teremos condições de mensurar, avaliar o desempenho em cada uma dessas perspectivas, quais serão os indicadores para avaliarmos os desempenhos em cada uma dessas perspectivas e quais serão as iniciativas, quais serão as contribuições dessas 4 perspectivas. Lembrando, né, que no Balance Scorecard, quando a gente implementa essa metodologia, não basta apenas separarmos essas perspectivas. É indispensável que a gente tenha a condição de integrá-las, estabelecer ali um alinhamento para fazer com que todos que estejam trabalhando na organização tenham o mesmo propósito de garantir o desempenho estratégico diferencial de todo o contexto onde trabalham. Então, quando a gente considera a perspectiva financeira, né, é válido levantar esse questionamento. Para a gente ter sucesso financeiro, para a gente ter lucro, como que a empresa deve se apresentar para os acionistas, por exemplo? Para as nossas operações, os nossos processos internos, eu posso questionar, para satisfazer os nossos acionistas, para satisfazer o nosso mercado, quais os processos que deverão de fato ter excelência, como que a gente possa melhorar a qualidade nas nossas operações aqui dentro. Na perspectiva dos clientes, né, para alcançar a visão, aquele ideal de nosso futuro, como que nós queremos ser reconhecidos no futuro aí distante, no futuro de longo prazo, como que a gente deve mostrar os nossos trabalhos, né, os nossos produtos, a nossa razão de existir para os nossos clientes. E na perspectiva do aprendizado e crescimento, como que eu posso aplicar ali as competências para melhorar o meu trabalho, para alcançar aquela visão de futuro, quais são as habilidades indispensáveis, necessárias, que a empresa precisa mudar, precisa melhorar e possa até mesmo se apropriar para garantir aí um bom desempenho de toda a organização. Então, a metodologia do BSC, do Balance Scorecard, embora seja uma metodologia apropriada para a gestão estratégica, para ela de fato ser implementada em qualquer organização, é indispensável que a gente possa contar aí com o suporte da gestão de pessoas, né? E mais ainda, porque a gente precisa que os outros funcionários estejam comprometidos com os propósitos aí desse modelo. E mais ainda, quando a gente tem a delimitação das 4 perspectivas e conseguimos especificar quais sejam os indicadores apropriados para cada uma delas, a gente já começa a criar condições que nos possibilitam mensurar, avaliar se realmente o nosso desempenho, conforme pretendido, está sendo realizado. Por isso, a gente fala que o BSC é uma metodologia de aplicação por indicadores. A gente especifica os indicadores para cada uma dessas 4 dimensões aí, que são contempladas no modelo, para termos uma melhor precisão. Como que a gente percebe o desempenho nessas 4 áreas, que juntas vão se integrar para garantir um bom desempenho de toda a minha organização. Então, essa é apenas uma ferramenta que possa ser apropriada para a gente conduzir aí uma gestão estratégica e também orientar como que nós vamos desenvolver a nossa gestão do desempenho, especialmente que a gente tem especificação de indicadores, de metas, do que seja esperado em cada uma dessas áreas, e depois teremos como avaliar se aquelas propostas para cada área estão sendo efetivamente alcançadas. Isso serve apenas como uma base para observarmos e conduzirmos toda a gestão do desempenho em uma organização, que, portanto, serve aí para planejarmos quais serão os indicadores, como que a gente vai mensurar, como que a gente pode delimitar o trabalho realizado aqui na nossa organização. Planejamento para a gestão do desempenho. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.